A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes?
Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão?
Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8.
12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias.
6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão.
paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías?
Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21.
Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia?
Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13, 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8.
O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Vamos lá. Quem foi Isaías?
Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias?
Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22.
O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão? Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido.
16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão. A paz do Senhor a todos vocês. Amém. Hoje vamos dar continuidade da palavra de Deus no Então vamos lá. Quem foi Isaías? Resposta: Isaías foi um profeta de Israel chamado por Deus para advertir o povo e revelar mensagens divinas. 2. Qual era o contexto histórico do ministério de Isaías? Resposta: Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em um período de ameaças militares e espirituais. 3. Qual é o significado do nome Isaías? Resposta: o nome Isaías significa o Senhor é salvação. 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Resposta: o livro de Isaías tem 66 capítulos. 5. Qual é o tema principal do livro de Isaías? Resposta: o tema principal é o juízo e a redenção de Israel, além da vinda do Messias. 6. O que Isaías profetizou sobre o Messias? Resposta: Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. 7. Qual é o capítulo que fala sobre o servo sofredor? Resposta: o capítulo 53 descreve o servo sofredor, uma profecia sobre o sacrifício do Messias. 8. O que Isaías diz sobre a santidade de Deus? Resposta: Isaías enfatiza a santidade de Deus e sua superioridade moral, especialmente em Isaías 6, quando ele vê o Senhor entronizado. 9. Como Isaías é chamado por Deus em sua visão?
Resposta: Isaías tem uma visão de Deus no templo e recebe um chamado para ser profeta em Isaías 6. 10. O que simbolizam os serafins na visão de Isaías? Resposta: os serafins simbolizam a santidade de Deus e a necessidade de pureza para estar diante dele. 11. Qual foi a resposta de Isaías ao chamado de Deus? Resposta: Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. 12. O que Isaías diz sobre a paz futura? Resposta: Isaías profetiza uma era de paz onde nações não mais aprenderão a guerra. Isaías 2:4. 13. O que Isaías alerta sobre a idolatria? Resposta: Isaías condena fortemente a idolatria e chama o povo ao arrependimento. 14. O que Isaías profetiza sobre a queda de Babilônia? Resposta: Isaías profetiza que Babilônia será destruída devido ao seu orgulho e maldade. Isaías 13. 15. O que significa o título Emanuel? Resposta: Emanuel significa Deus conosco, um título para o Messias prometido. 16. Como Isaías descreve o Messias no capítulo 9? Resposta: Isaías o descreve como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 17. Quem é o renovo mencionado por Isaías? Resposta: o renovo refere-se ao Messias, um descendente de Davi que traria justiça e redenção. 18. O que Isaías diz sobre o arrependimento e o perdão? Resposta: Isaías encoraja o povo a se arrepender para obter o perdão e a restauração de Deus. 19. Qual é a promessa de Deus em Isaías 40:31? Resposta: Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. 20. O que significa a expressão voz do que clama no deserto? Resposta: refere-se ao precursor do Messias, cumprido em João Batista. Isaías 43. 21. Qual é a mensagem de Isaías 55? Resposta: é um convite para todos buscarem o Senhor, destacando sua misericórdia e compaixão. 22. O que é profetizado sobre a Nova Jerusalém? Resposta: Isaías fala de uma cidade de paz, onde Deus habitará com seu povo. Isaías 65 e 66. 23. Como Isaías descreve a criação renovada? Resposta: Isaías descreve uma nova criação onde não haverá mais tristeza, dor ou morte. Isaías 65. 17. 24. Como Isaías alerta os governantes? Resposta: Isaías adverte os governantes contra a opressão e a injustiça, chamando-os à retidão. 25. O que Isaías diz sobre o orgulho humano? Resposta: Isaías alerta que o orgulho humano será abatido diante da glória de Deus. 26. O que Isaías profetizou sobre as nações gentias? Resposta: ele profetizou que as nações viriam a conhecer e adorar ao Senhor. 27. Quem é o Senhor dos Exércitos em Isaías? Resposta: é um título para Deus, enfatizando seu poder e soberania. 28. O que Isaías 53 diz sobre o sofrimento do Messias? Resposta: fala que ele foi ferido por nossas transgressões e levado como ovelha ao matadouro. 29. Como Isaías descreve a justiça de Deus? Resposta: Deus é descrito como justo e reto, um defensor dos oprimidos e necessitados. 30. Como o livro de Isaías termina? Resposta: com uma visão de restauração e nova criação, onde Deus estará com seu povo e julgará com retidão.